Olá, boa noite. O presidente do Senado quer dedicar o mês de dezembro à votação de projetos para estimular a economia em 2018. Mas antes de fechar o ano, também é preciso analisar matérias que já estão na pauta do plenário. Uma delas trata de um direito reconhecido pela Justiça, mas questionado por parte dos senadores: o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Pela lei atual, família é representada pela união estável entre homem e mulher. O texto da senadora Marta Suplicy altera 8 artigos do Código Civil, mas a mudança está essencialmente em 2 palavras. Onde está escrito homem e mulher, entra a expressão duas pessoas. O projeto adapta a lei à decisão do Supremo Tribunal Federal, que em 2011 reconheceu os direitos civis dos casais homossexuais. A matéria não foi votada na última sessão e antes mesmo de entrar na pauta, houve pedido para retirar o projeto da ordem do dia. Meu requerimento é para que ele volte a CDH, para que ele seja rediscutido. A ciência mudou? A internet fez um mundo diferente, mas ressalto que Deus não mudou. Não existe cromossomo homossexual, existe macho e fêmea. É nisso que nós acreditamos. 65% dos brasileiros já aprovam que há possibilidade de união afetiva entre duas pessoas. Isso não tira pedaço de nenhum heterossexual, simplesmente dá direito e cidadania a pessoas que são humilhadas, assassinadas, desrespeitadas nesse Brasil todo. Os senadores também devem votar projetos que tratam da segurança pública. Entre eles, a proposta de emenda à Constituição que cria o Fundo de Segurança Nacional para investir em aparelhamento, remuneração e capacitação dos profissionais de segurança dos estados e do Distrito Federal. O dinheiro virá de impostos do comércio de armas e dos leilões de bens apreendidos com crime organizado. Até o recesso parlamentar, o Senado só tem mais 3 semanas de votações. O presidente Eunício Oliveira anunciou que quer aproveitar esse período para votar outros projetos de segurança pública e propostas para incentivar a microeconomia. Entre elas, a simplificação do ISS e do ICMS, todas matérias do Senado. Nós fizemos várias conversas, eu, o senador Armando, o presidente da CAI, o senador Tasso Gereissati e outros senadores e senadoras aqui da casa, que a gente precisava fazer uma pauta que não fosse uma pauta do executivo, mas que fosse uma pauta construtiva para a sociedade, na questão da geração de emprego, na geração de renda para a sociedade brasileira, que é a pauta microeconômica. O projeto para demitir servidores públicos por insuficiência de desempenho, já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, foi criticado hoje por sindicalistas em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Os participantes disseram não ser preciso nova lei para punir servidores, pois de 2003 a 2016, cerca de 5.000 foram demitidos e 500 perderam a aposentadoria por conta de desonestidade. Para os sindicalistas, o projeto coloca em risco a estabilidade do servidor correto. Sem estabilidade, o servidor fica completamente à mercê do governante de plantão. O servidor não é um funcionário do governo. O servidor é um funcionário do Estado. Para eles, há um interesse por trás do projeto, que em seu texto original prevê que o chefe imediato, muitas vezes um funcionário comissionado, possa avaliar o servidor. O que não é punível hoje, talvez não com a maneira eficiente como se queira, é aquele o funcionário público que está tentando defender os valores públicos dentro de uma administração podre, uma administração ineficiente como essa que nós temos hoje. Hoje já temos nos nossos trabalhos a possibilidade de você fazer o seu trabalho, ser avaliado, mas ser avaliado para crescimento do Estado e ser avaliado para crescimento do servidor e ser avaliado para que você possa ter uma qualidade melhor de servidor. Você pode ter a sua ascensão funcional em função daquilo que você desenvolve melhor para o Estado. O que está sendo colocado aí não é essa possibilidade, é exatamente o inverso, é você ser punido. O senador Paulo Paim defendeu os servidores e criticou as propagandas do governo federal sobre a reforma da Previdência. São propagandas na televisão,
dizendo que a reforma da Previdência tem que ser feita e o culpado é o servidor. Atacam diretamente. Diz que é o que mais ganha, que menos trabalha e mais cedo se aposenta. Eles omitem os fatos e não dizem ainda que o servidor paga durante toda a vida, né? O servidor paga, depois de aposentado, ele continua pagando, é o único que continua pagando. Então, para mim, é desonesto. A Subcomissão de Doenças Raras faz mais uma audiência pública nesta terça-feira, às 14h, para debater a situação dos pacientes. Ao final dos trabalhos, a subcomissão pretende apresentar um projeto de lei que possa ajudar a mudar a realidade das pessoas que têm doenças raras no Brasil. Meu nome é Gelris Rodrigues de Freitas, tenho 22 anos de idade. Sou portador de uma patologia raríssima denominada atrofia muscular espinhal. É uma doença crônica e degenerativa e progressiva que atinge a nossa capacidade de, muitas das vezes, exercitar qualquer tipo de força. Gelris é um dos 7.800 brasileiros com essa doença considerada grave, rara e com baixa expectativa de vida. Ele já perdeu 2 irmãos com a doença. A esperança para pacientes como ele é um medicamento caro, que não está incluído na tabela do Sistema Único de Saúde. Por meio do SUS, esses 7.800 portadores teriam acesso ao medicamento. Poderiam ser tratados e conseguiriam uma expectativa de vida maior. Conseguiria ter uma vida relativamente normal, por assim dizer. Hoje, tenho a oportunidade de estar falando em nome desses 7.800 portadores. Mas amanhã, não sei se terei mais a capacidade de falar. Não sei se terei mais a capacidade de conversar, de expressar o que nós estamos sentindo. Mas enquanto tenho, apelo, peço, por favor, nos deem atenção. O que é que eles querem é viver. Já existe uma medicação, originalmente americana, hoje com similar nacional, medicamento de valor inacessível para todo esse universo de pessoas e de famílias, mas que a proposta, a propulsão, a luta, a esperança de vida repousa sobre a inclusão, quer dizer, desse tratamento através do SUS. Doenças raras são aquelas que afetam até 65 pessoas em cada grupo de 100 mil, segundo a Organização Mundial de Saúde. Mais de 13 milhões de brasileiros sofrem com essas doenças, normalmente graves, crônicas e degenerativas. Em agosto, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado criou uma subcomissão especial para tratar do assunto. A intenção é propor iniciativas para diminuir as dificuldades por que passam os pacientes. A subcomissão está fazendo uma série de audiências públicas para ouvir representantes do governo, além de pacientes e especialistas. A expectativa é que a gente possa tirar realmente, a partir das entidades, toda a dificuldade que eles têm e que a gente possa colocar nesse projeto de lei aquilo que couber ao Senado, né, uma política pública que possa, por exemplo, a criação específica de uma secretaria ou de um departamento que atendesse com gente capacitada, com gente que pudesse orientar, né, e que cada estado pudesse ter um centro de referência. Dezembro é o mês de combate e prevenção ao vírus HIV. A campanha Dezembro Vermelho, que foi aprovada em outubro pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Michel Temer em novembro, prevê campanhas de conscientização, palestras e a iluminação de prédios públicos de vermelho.
A doutora Sônia decidiu ser infectologista porque na época da faculdade perdeu um amigo para o HIV. Nos anos 80, o diagnóstico era uma sentença de morte. Hoje a gente tem remédios mais modernos, todo mundo que faz o diagnóstico logo começa a tomar o antirretroviral, que hoje constitui, às vezes, para a grande maioria das pessoas, 2 comprimidos por dia, né, com poucos efeitos colaterais. O José Renato recebeu o diagnóstico há quase 30 anos. No começo foi muito difícil, né? Tentei até suicídio, né? Porque não tinha os medicamentos, né? Na época era só o AZT. Então eram pessoas morrendo atrás do outro, né? Ele aprendeu a conviver com o vírus, mas ainda sofre com o preconceito. Na minha própria casa eu vivo com preconceito, mas eu me acostumei a viver com preconceito e hoje para mim o preconceito, né, não abre porta para o preconceito. De 1980 a 2016, mais de 840 mil casos de AIDS foram notificados no Brasil. Só nos últimos 5 anos, a conta é de mais de 40 mil novos portadores do vírus por ano. A maior parte dos casos está no Sul e no Sudeste, que somados representam mais de 70% do total de infectados. A maior concentração dos casos de AIDS no Brasil está entre as pessoas com a idade entre 25 e 39 anos. Ainda assim, nos últimos anos, segundo o Ministério da Saúde, houve um aumento nas mortes entre as pessoas com mais de 50 anos e adolescentes entre 15 e 19 anos. De todos os infectados, 65% são homens. É inclusive entre eles que a taxa de jovens com o vírus praticamente triplicou nos últimos 10 anos. A partir de agora, aqui no Brasil, a conscientização sobre o HIV vai durar todo o mês de dezembro. A medida foi aprovada pelo Congresso Nacional. O convidado de hoje do programa Assunto de Estado é o senador Cristóvão Buarque. Na pauta, a aplicação dos recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Veja na coluna do jornalista Ronaldo Martins. Em 2017, o Distrito Federal recebeu da União quase 13 bilhões de reais para custear as despesas com saúde, educação e segurança. É o chamado Fundo Constitucional, uma espécie de compensação pelo fato de que Brasília abriga a maior parte dos órgãos públicos federais e os servidores que vivem na cidade com suas famílias. Para o senador Cristóvão Buarque, nosso entrevistado do programa Assunto de Estado, esse recurso não tem garantido a prestação de serviços públicos de qualidade. Na opinião dele, o Distrito Federal precisa de mais austeridade fiscal e de uma definição melhor dos investimentos prioritários. Tem que ter melhor gestão, mas tem que ter austeridade, parcimônia. Esse dinheiro é dado para o DF pelo povo brasileiro e eles querem que esse dinheiro seja bem aplicado. Não tem como continuar mantendo o fundo e aplicando mal, enquanto os outros estados não recebem esse dinheiro. O programa Assunto de Estado começa logo depois do Argumento. E nós ficamos por aqui. A seguir, você assiste no programa Argumento uma entrevista com o senador Sérgio Petecão. Se você quiser rever as reportagens desta edição do Senado Notícias, é só acessar a nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.